O tema do 4º dia do curso de qualificação sindical realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade não poderia ser mais oportuno. Sob o tema Ações Sindicais em Tempo de Crise, o professor do dia trouxe à sala de aula duas situações que merecem destaque: a crise histórica, que fez surgir e fortalecer o sindicato, e a crise atual, que é um desafio para as entidades sindicais. O sindicato nasceu na crise. O sindicato é decorrência de uma grande crise. Uma crise em que, por exemplo, a partir de 1740, 1760, nos primórdios da Revolução Industrial, as grandes manufaturas, com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, dentro de um ambiente infecto, imundo, conviviam ali crianças, mulheres, homens, em condições subhumanas, a ponto de que, na época, a idade média de um trabalhador era de 35 anos. Então, era uma crise de desrespeito humano, uma crise de valores. Então, dentro dessa crise, vão surgir as organizações que vão dar origem aos sindicatos atuais. Portanto, os sindicatos são entidades sociais nascidas na crise e vivem na crise, como temos hoje. Então, quando nós falamos ações sindicais em tempos de crise, significa a crise histórica que fez surgir, conformar e fortalecer os sindicatos, e a crise atual, que é um desafio para os sindicatos. Então, nós temos uma crise brasileira, crise política, crise ética, crise econômica, crise social, que impacta os sindicatos profundamente. Sebastião Soares destacou ainda que é preciso ter uma compreensão mais elevada do papel dos sindicatos. Sindicato não é só negociação salarial, não é só acordo coletivo, sindicato não é só greve, manifestação. Sindicato é, antes de outra coisa, democracia. Uma sociedade, ela é democrática quando os sindicatos são livres e quando as mulheres são respeitadas e não há discriminação. E veja bem, o sindicato é tão importante que a crise econômica brasileira só não é mais grave porque as entidades sindicais conseguiram construir uma política nacional de reajuste do salário mínimo e nos últimos 12 anos as negociações coletivas sempre tiveram ganhos reais. Então os sindicatos são fundamentais. Para se ter uma ideia, mais de 90% dos planos de saúde existentes no Brasil sobrevivem das negociações coletivas e dos acordos sindicais realizados. E mais do que isso, grande parte da população brasileira de trabalhadores e trabalhadoras só tem acesso a lazer, a recreação, devido à estrutura oferecida pelos sindicatos. Claudeir, que já fez a primeira etapa do curso, aprovou o conteúdo da reedição. Para ele, o mais importante é ser multiplicador de todo o conhecimento adquirido aqui no retorno para a sua base. Estou gostando bastante, um complemento na realidade, né? Não dá nem para dizer que é um complemento, porque eu tenho visto que melhorou muito da primeira edição, né? Tenho gostado muito, é uma novidade, apesar de ter algumas coisas que você fala, alguns temas que seriam os mesmos, vamos dizer assim, a negociação coletiva é um tema que a gente já viu, mas é uma atualização, então está bastante interessante, o curso muito, muito bom. Os professores de uma qualificação extraordinária, então tenho certeza que nós vamos levar algo muito importante para a base, né? E vejo que, como se fala em momentos de crise, que o sindicalismo está vivendo um momento de crise, mas já com esses 3 dias que nós estamos aqui, 4 dias, eu já vi que tem solução, sabe? Tem muita coisa importante que a gente pode levar para a base, que a gente estava meio desanimado, o que vai acontecer com o meio sindical, né? Com o sindicalismo daqui para frente. Mas tem muita coisa que a gente já viu que nós podemos levar para a base isso. Amanhã, o jornalista João Franzin irá debater com os presentes o tema comunicação e mídia sindical.